E é importante que tenhamos esse conhecimento, que saibamos de todo esse debate, que tenhamos uma noção, eu diria, sistemática ou sistêmica até mesmo, de todos esses temas que serão tratados no decorrer do nosso curso, para lembrar que o conhecimento de todos esses assuntos é que permitirão um bom desempenho, um bom trabalho individual, para que possamos chegar num coletivo melhor. Professor, a nossa equipe preparou algumas questões e eu queria lê-las aqui para o senhor. A primeira diz respeito ao controle da atividade administrativa. A pergunta é se ela extrapola os limites da simples legalidade. Posso ir respondendo uma a uma já, não é? Sim, acho que eu vou fazendo as questões. Eu referi há pouco exatamente num aspecto relativo ao questionamento. Se o exercício da atividade administrativa está pautado por inúmeros valores que nós traduzimos em princípios, evidentemente que nós tomamos a legalidade como o marco inicial, é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Um exemplo talvez deixe a questão mais clara. Vamos supor que um determinado administrador público tenha, em razão do planejamento orçamentário, que obrigatoriamente despender recursos num setor X. Que tenha, por exemplo, que despender recursos da ordem de X% no setor de educação, como é o caso da previsão constitucional. Mas vamos supor que no campo fático, naquele campo estreito territorial, onde aquele agente administrativo exerce a sua atividade, não haja demanda suficiente e necessária para suportar aquele gasto. Equivaleria dizer que nós pudéssemos ter, num campo prático, dinheiro ou recursos para comprar 1000 carteiras, mas nós só temos 100 alunos. Então, se há previsão legal para gastos de R$1.000, não haverá sentido em que façamos esse gasto nesse montante. Mas nessa hipótese, se esse administrador público estivesse efetivamente realizando aquele comando legal, ele estaria agindo de acordo com a lei. Mas está errado. Porque essa conduta administrativa não foi uma conduta gerencial. A sua performance administrativa, no caso, foi péssima. Ele não agiu, vamos dizer assim, com eficiência, não agiu com economicidade e outros princípios mais que fazem com que a administração pública tenha uma determinada fisionomia para agir e para se posicionar. Então, sendo mais objetivo, o controle dessa atividade extrapola em muito a simples legalidade, e todo o controle que se fará a respeito dessa atividade administrativa, ele hoje olha muito além desse princípio aspecto legal. Da legalidade. Uma outra questão. A publicidade pode ser considerada um elemento que se agrega à transformação da administração pública? Sem dúvida. E esse é algo que se liga ao pessoal da mídia, da imprensa, ao pessoal que vem sendo chamado de carinhosamente pessoal do quarto poder, não é? O poder da imprensa. Sim, de fato, porque a transparência da coisa pública, né, que é também um princípio da Constituição, e se liga à publicidade, faz com que nós tenhamos transformações em todos os sentidos, em todos os setores, desde a esfera federal
passando pela estadual até a esfera municipal. Ou seja, quanto mais informações nós pudermos dar, ou seja, quanto mais pudermos publicizar as atividades administrativas, tenho eu certeza que mais os administrados irão tomar parte, mais os administrados estarão opinando de uma forma ou de outra, e isso nós chamamos de processo de politização da sociedade. E é preciso dar esses instrumentos sempre para a população e a sociedade poder tomar parte nas iniciativas governamentais. Aqui só uma parte, em Minas Gerais, uma das principais bandeiras do governo do Estado diz respeito a um programa que eles chamam de choque de gestão, né, que é uma atuação, me parece, bastante centrada nessa questão da administração pública, moldada segundo princípios de eficiência, economicidade, e a gente vê muita publicidade nesse sentido. Sim, é necessário. No caso específico do governo estadual de Minas Gerais, onde o governo atual, logo ao assumir, implantou esse programa, denominado de choque de gestão. A partir dali, podemos dizer que inúmeros princípios que delimitam a atividade administrativa foram observados. É claro que toda e qualquer ação de governo gera, de uma forma complexa, de uma forma contraditória, agrado e desagrado. Mas o regime democrático suporta esse tipo de dialética, não é? Então isso é necessário. Mas o fato é que a transformação está aí posta, muito está se fazendo nesse sentido, e não só no estado de Minas, mas no Brasil inteiro. Uma penúltima questão é de fato possível materializar os princípios constitucionais da administração pública? Em que circunstâncias? Vamos imaginar, para efeito didático, aquele caso ainda do fornecimento de medicamentos. Vejamos que em tais circunstâncias nós teremos, de um lado, a saúde assegurada ao cidadão, e de outro lado, a necessidade de a administração pública perseguir aqueles valores que já enunciei e os princípios que já são de todos conhecidos. Mas vamos imaginar que num determinado caso concreto, a necessidade do cidadão não tenha sido contemplada na legislação, ou não tenha sido contemplado pela atividade administrativa. Em casos tais, é preciso elaborar um argumento muito sólido, porque as possibilidades são diversas. Poderia alguém dizer, por exemplo, que o Estado deve prestar a saúde a qualquer custo. Outros, rebatendo essa circunstância, diriam que não há recursos disponíveis para a prestação de todas as demandas, ou atendimento de todas as demandas que existam no cenário nacional. E assim, os pontos de vista poderiam se multiplicar quase que ao infinito. De modo que situações como essas, que têm parado no judiciário, e se tem parado no judiciário, é porque se deflagrou o chamado controle da atividade administrativa, ou seja, através de um mecanismo constitucional
alguém legitimado a tanto pretende que, via judiciário, a ação do executivo seja direcionada para um determinado setor ou para um determinado resultado. Nós teríamos que avaliar pontualmente, mas sem perder a noção de que não se poderá analisar sempre a situação imaginando que ela esteja desapegada de outras situações, porque imaginemos que nós tivéssemos uma gama X determinada, portanto, de enfermos que necessitassem de medicamentos. Ora, nós teríamos que saber a quem atender, porque conhecidamente os recursos públicos são limitados, as demandas não. As demandas sociais, essas não têm limitação. De modo que as circunstâncias, nesse exemplo que eu agitei, em que circunstâncias, então, materializaremos os princípios constitucionais? Essas circunstâncias terão que ser casuísticas, terão que ser avaliadas caso a caso. Mas elas não dizem respeito somente ao Poder Executivo, ou dizem? Dependendo do tipo de atividade, sim. No exemplo que eu levantei, mencionou, sim. É ele, executivo, que está incumbido da prática material desses atos. Mas podemos pensar sobre a questão dos princípios constitucionais nas outras instâncias, nas outras esferas. Sem dúvida. Legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas. Sem dúvida alguma. No exercício da chamada atividade meio, todos aqueles órgãos, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, todos estão sujeitos e submissos a esses princípios da administração pública. Então, vamos imaginar assim, um desses órgãos, naquele exemplo que eu disse da sobra de recursos e da aplicação, se houvesse, por exemplo, uma necessidade limitada a um número de 100 no judiciário, mas se nós tivéssemos recursos de 1.000, não seria legítimo efetuar essa despesa de 1.000, porque nós estaríamos aí com um superávit real, e esse superávit real não demandaria a aplicação desse recurso naquele setor, estaria, portanto, ofendido um princípio qualquer da administração pública. Professor, a última questão é sobre o Ministério Público. Ele pode ser responsabilizado por ações temerárias desencadeadas na Justiça? Esse tema, ou esse tipo de abordagem, pertence ao domínio da responsabilidade do Estado. Normalmente estuda-se a responsabilização do Estado por atos de agentes seus. No entanto, é pouco estudado ainda a questão da responsabilização estatal por atos do Poder Legislativo, por atos do Poder Judiciário, por atos de outros agentes que não agentes do Poder Executivo. Esse é um assunto que começou recentemente a ser debatido em nosso país. É algo que, é claro, nos casos de dolo, de culpa grave, desse agente, a responsabilidade já decorre da própria lei. Mas o que se quer debater, e debateremos durante o curso, é exatamente a responsabilização derivada do exercício de sua função típica, e incluindo não só o promotor de justiça, mas também o juiz e o membro do Legislativo e do Tribunal de Contas. Exercício de sua função típica. É algo novo e é algo que deve ser estudado, é algo que tem que ser conversado ainda para que nós tenhamos uma nova visão ou uma outra visão a respeito desse assunto, porque os problemas existem na prática. Tá certo. Nós agradecemos a presença de Jair Eduardo Santana, que falou sobre a administração pública em transformação, direito, sociedade e Estado. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a sua audiência e até a próxima videoconferência.